Eu quero começar com uma coisa chamada planejamento, que vai acontecer daqui a alguns meses e que vai organizar a vida da rede toda. E eu queria fazer algumas sugestões que envolvem essa organização, em primeiro lugar. No meu entendimento, isso que eu vou falar são sugestões, elas podem ser acolhidas, podem não ser acolhidas, mas acho que é importante pontuá-las para que, de qualquer maneira, elas nos ajudem a pensar o conjunto. Vocês levantaram um conjunto de coisas aqui que materializam uma política educacional. E acho que é muito importante que a rede e a direção da secretaria, juntas e não separadas, se ocupem do planejamento da política educacional. Portanto, eu começaria dizendo que seria muito bom se esse texto que vocês estão produzindo pudesse ser parte de uma publicação maior que discutisse a política educacional. Em que dimensões? Acesso, qualidade, gestão e financiamento. Para quê? Para que a rede, a hora que chega lá o PPP, que as pessoas vão escrever no PPP aquilo que elas vão fazer, pudessem pensar essa política de maneira integrada, porque às vezes as pessoas falam assim, fica com um problema da mediação, como a gente tratou ontem. Não há mediação sem considerar as características das pessoas do jeito que elas são. Não há. Não é possível estabelecer mediação se eu não sei com quem eu estou falando. E saber com quem eu estou falando é um dos maiores desafios da educação contemporânea. Isso não é um problema meu e de vocês, da rede municipal. Esse é um problema da educação no mundo. Por quê? Porque saber com quem eu estou falando significa realizar na escola uma coisa chamada investigação cognitiva. Isto é, como uma criança, um jovem ou um adulto pensa, representa, se comunica, faz relações e abstrai. Eu não estou falando das crianças da teoria do desenvolvimento, seja na perspectiva dos construtivistas, seja na perspectiva dos socioconstrutivistas. Eu estou falando na perspectiva de quem investiga à luz da teoria, que não é a mesma coisa. Eu posso pegar as faixas do desenvolvimento e dizer assim, a criança de 0 a 3 faz tal coisa, de 3 a 6 faz outras coisas, de 6 a 9 faz outras coisas ainda, e de 9 a 12 e assim por diante. Só que isso não basta. Por quê? Porque as crianças estão hoje, como nós discutimos ontem, submetidas a um conjunto de estímulos, para dizer o mínimo, e processos ideológicos, que faz com que nós tenhamos que saber como elas representam e ordenam dentro delas tudo isso. E não há condição socioeconômica que resolva esse problema. Para nós, mais do que entender como é a família de uma criança, é importante saber como é a família interna de uma criança. Isto é, como ela internaliza sua experiência social e familiar. Porque senão os diagnósticos viram aquela conversa da lacuna de ontem. Né? O que lhe falta? Lhe falta mãe, lhe falta pai, lhe falta cultura, lhe falta biblioteca, lhe falta saneamento, lhe falta casa, lhe falta não sei o quê. Então, a criança vira quase um vir-a-ser. Nosso problema, portanto, é saber quem a criança é, com estas condições e como ela processa. E como nós, educadores, podemos interferir nesse processo. Isso nos remete ao debate curricular e à discussão de formação que vocês travaram aqui. Então, eu diria que é muito importante que essa perspectiva de inclusão dialogue com os ciclos que estão propostos no documento Mais Educação. Por quê? Porque para fazer a avaliação finalística de cada ciclo, com um conjunto de procedimentos práticos que estão estabelecidos, eu preciso fazer uma coisa antes, que é uma avaliação muito mais refinada e processual, para entender como eu, educador, intervenho no processo, e não depois que a criança for reprovada ou que a criança tiver qualquer outra dificuldade. E isso não se faz a cada bimestre, isso se faz toda semana. Isso se faz toda semana como? Por meio das reuniões pedagógicas, que tem tantos nomes hoje que eu não vou saber. Eu sou da época da GEI, eu acho que eu tenho um processo... Eu trunquei as outras informações, eu só penso na GEI como conceito. Então eu vou falar reunião pedagógica, assim eu corro risco de errar menos.
Só um Fzinho, mas é que ele mudou tantas coisas, o Fzinho. Tá. Então, a GEIF é um espaço, a meu juízo, de elaboração da experiência em sala. Não é das dificuldades do professor para implementar um plano. É daquilo, isso também, mas também o que acontece com as crianças e que desafios o professor tem. A reunião pedagógica tem que discutir isso, para não ser uma roda de frutas de temas, situações, impressões e tudo mais. Para que uma reunião seja assim, ela tem que ter 3 coisas muito claramente definidas. Primeiro, rigor na condução. Quem coordena uma reunião tem que coordenar mesmo, preparar a pauta e fazer nexo com a reunião anterior, porque senão não tem memória e não tem continuidade. Para que tenha relação com a reunião anterior, é preciso que haja registro e preparação. Uma reunião é tão mais importante a sua preparação do que a sua execução. Por quê? Porque é na preparação que as construções se estabelecem. Basta olhar esse processo aqui. Essa reunião com vocês, ela foi super preparada por essa equipe. Eu assisti, eu vi. Muito preparada, muito pensada, respeitosamente pensada. E é isso que faz com que vocês também se sintam representados no que está acontecendo, porque as pessoas pensaram em vocês, pensaram nas equipes, pensaram nas necessidades. Portanto, reuniões têm que ser preparadas, reuniões têm que ser registradas e reuniões têm que ser conduzidas. E aqueles que não estão na reunião, porque tem outras jornadas de trabalho, têm que ser informados do que foi decidido, para que haja ponte entre uma coisa e a outra. Porque senão, tem os professores que nunca estão, porque eles têm não sei o quê. Bom, se eles têm não sei o quê, alguma horinha, quem coordena tem que sentar com eles para contar o que está acontecendo e ouvir deles. Ouvir é um dos exercícios mais difíceis da nossa época. Não estou falando do ato biológico de escutar, estou falando ouvir, dar sentido ao que é dito. Não só para concordar com tudo, mas até para saber com o que se concorda e o que se discorda. Uma reunião tem que produzir sínteses. E ela é uma educação, o trabalho coletivo, para quê? Para que quem não gosta da decisão não saia sabotando a decisão no dia seguinte. Isso é uma educação, não é fácil fazer isso. Construção coletiva é um exercício sempre. E esse exercício deve dialogar com um outro exercício, que é o que a gente está chamando de gestão e fluxo pedagógico. Ou seja, acabou a reunião pedagógica, cada coordenador pedagógico deve poder sentar com supervisores daquele núcleo de escolas que o supervisor coordena para discutir o trabalho de todas as escolas juntos. Por quê? Porque às vezes eu passo uma reunião inteira ouvindo a minha colega, só que a discussão sobre a situação da minha colega resolve muitos dos meus problemas, por ouvir e participar da discussão dela. Agora, para acontecer isso, a reunião tem natureza analítica e não julgamento, porque ninguém vai se expor numa reunião e apresentar suas dificuldades reais se não acreditar naquilo que o ambiente traz, ou seja, confiança. E o que é a confiança? É a não violação das dificuldades. Uma reunião coletiva, as dificuldades têm que ser apresentadas e analisadas, não julgadas. Porque se elas forem julgadas, ninguém mais abre a boca. Então, uma das questões que eu destacaria para esse documento, na linha da perspectiva curricular que vocês trouxeram e apontaram aqui, da construção e da, digamos, ação, reflexão, ação, é que a ação, reflexão, ação se traduza num processo de gestão pedagógica que permita que tenha ação, reflexão toda semana, e não de vez em quando apenas. Bom, essa reunião dos supervisores chega a DOT-P, com suas equipes, e com todas as etapas, modalidades e níveis, para que isso seja discutido. Então, precisa ter uma mecânica de discussão, para não virar salada. Essa mecânica de discussão envolve também um planejamento. Cada semana uma área envolvendo aquilo que as escolas trazem, os desafios que as escolas trazem. E também medidas que possam ajudar nessas dificuldades que trazem os alunos e os seus professores. Bom, uma outra coisa que nós temos conversado é que tem muito a ver com essas duas questões. Gestão, currículo, que é a formação. O professor Fernandes pôs que a proposta de formação aqui é uma proposta que envolve uma estrutura permanente de formação.
O que dialoga com aquilo que nós falávamos ontem. A formação não é para gente mal formada. A formação é para gente que forma, que é uma coisa muito diferente. Esse discurso que acusa os professores o tempo todo é o mesmo, ele tem dois veios. Um que diz o seguinte: o professor é mal formado, precisa ser bem formado. O segundo veio é: se bem formado, toda a responsabilidade será dele. As duas coisas, a meu juízo, são tolas e ingênuas. Primeiro, porque nenhum de nós está bem formado. Quem não estudar a vida inteira não será professor, será um reprodutor de informações, que é uma coisa muito diferente. E, aliás, tem reprodutores melhores. Toda tecnologia faz isso melhor do que um professor. Ele pode ir lá falar, não precisa de professor para isso. Agora, um professor precisa estudar, ele precisa pensar. Isso é inseparável da nossa profissão. Portanto, a proposta de ter uma área perene de formação respeita essa natureza da nossa ação, que é perene. Eu acho isso maravilhoso como conceito. Agora, isto, por sua vez, é inseparável da ideia de um movimento curricular e de um processo de gestão pedagógica que recolha a investigação sobre as crianças e recolha a ação de formação e faça na vida real a relação teoria e prática. Porque teoria é uma coisa e prática é outra. As coisas não são iguais. E nunca serão iguais. A teoria ilumina a prática. E a prática ilumina a teoria. Agora, eu quero destacar isso porque tem uma conversa na nossa pós-modernidade que eu também acho bastante preocupante, porque ela subtrai da escola o seu papel de investigação, que é o seguinte: a universidade pesquisa e a escola reproduz. Não. A universidade pesquisa, a escola investiga, não são a mesma coisa. Um pesquisador na universidade trabalha com série histórica, trabalha com formulação teórica sobre a prática. Uma escola investiga para agir. Não se pode subtrair da escola o papel de investigação e de criação cultural. Não se pode, sob pena de matar essa escola. O professor José Sérgio nos colocou a ideia de que a transcendência em relação a qualquer conteúdo só é possível se a escola constrói cultura. Não tem transcendência mecânica, é impossível. Então, para haver transcendência, é preciso que a escola construa. E para que a escola construa, ela tem que fazer mediações com o que o outro sente, pensa, que em geral é inconsciente. O nosso papel é observar esse processo, não é só ouvir o que as crianças querem. Você fala assim, a escola democrática, eu escuto o que as crianças falam. Não é só isso, tem que escutar também, obviamente, o que as crianças, os jovens e os adultos falam, mas não é só isso. É preciso observar, analisar o aluno para tomar decisões pedagógicas na reunião individualmente. Análise não é reprodução dos temas. Há uma combinação aqui muito interessante, que pode ser muito importante para São Paulo e para o Brasil, que é, de um lado, investigação cognitiva, mediação pedagógica a partir do princípio dialógico, e de outro, trabalhar a perspectiva da escolha do tema ou dos temas, tendo em consideração aquilo que a ciência produziu, aquilo que ela nos traz, mas também aquilo que a gente percebe que é uma necessidade dessas comunidades. Portanto, eu quero enfatizar uma coisa que vocês pontuaram bastante, que é a relação entre currículo e território. Não é só o território, não é só a experiência social da família, é a experiência cultural da criança, é o território interno da criança. Bom, então, currículo, formação e gestão pedagógica são inseparáveis. Vocês trouxeram isso de forma integrada na fala de vocês. E, portanto, isso tem que ser didaticamente, a meu juízo, expresso no documento como tradução da perspectiva do Mais Educação. E em relação à avaliação, não há avaliação final sem avaliação processual. Porque aí ela vira uma avaliação só punitiva, fica ou sai, vai ou vem. É avaliação do produto e não do processo. Eu acho absolutamente necessário que essas coisas sejam combinadas. Isto é, se eu tenho uma reunião pedagógica que me permite investigar as crianças e perceber dificuldades delas e minhas,
Ou seja, eu posso ter um professor que diz, eu não sei o que fazer, nesse caso. Eu não sei. E a reunião pedagógica também dizer, nós também não sabemos o que fazer. E esse não saber chegar até nós de maneira responsável. E não como uma crítica velada à incompetência do professor, da equipe, de todo mundo. Agora, essa percepção para poder agir em torno da escola e saber o que fazer, supõe também uma outra coisa muito importante, que é uma ambiência maior do que a sala de aula. Porque tem problemas que não são de um professor, do outro professor, do outro professor e do outro professor. São problemas da escola no seu conjunto. Ontem o professor Luiz Sérgio deu um exemplo muito legal sobre essa questão de que há fenômenos matemáticos que você não compreende pela unidade, você compreende só no conjunto. A escola, e aqui também, tem coisa que se você falar com o professor Fernando, com a Fátima, com a Lívia, com a Sônia, individualmente, você não vai perceber, você só percebe ouvindo o conjunto. Porque são problemas da experiência da equipe, não são experiência de um, de outro, de outro. Na escola também. Portanto, uma das coisas que nós temos conversado, e que é muito importante que no documento, na minha opinião, tenha um destaque, é que além da formação do currículo e da gestão pedagógica, ou por causa de tudo isso, é preciso criar uma ambiência na escola pautada pelo diálogo, pela dialogicidade e que dê voz à ação cultural. Voz cultural não é apresentação cultural apenas. Ah, quem sabe tocar rap, né? Quem gosta de poesia? Não é disso só que eu estou falando. É uma ambiência em que as crianças sejam convidadas a produzir, a investigar, a pesquisar, a olhar para o livro didático e fazer perguntas para ele. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Neil Postman, que é da área de língua, não é pedagogo. Ele fala uma coisa muito legal no ensino de língua. Ele fala o seguinte, quem não faz perguntas à língua não vai entender as metáforas. E quem não entende as metáforas não entendeu nada. Por quê? Se eu não entender as metáforas de uma língua, e as crianças... Eu tenho sempre esse desejo, eu tenho vontade de fazer um livro com as perguntas que as crianças fazem sobre as coisas que a gente fala. Tem alguns, mas eu queria fazer, porque é maravilhoso. As metáforas, às vezes, não são entendidas pelas crianças, porque elas não têm domínio de todo o processo. E é muito importante perceber isso, porque senão você mata a pergunta. Uma criança que não pergunta, um jovem que não, adulto que não pergunta, nunca vai entender nada. É na pergunta que está a explicação, não é na resposta. Não é no produto, é no processo. Isso parece óbvio aqui nessa sala, mas na vida real não é. Então, eu diria que este documento que orienta o planejamento tem que falar da avaliação, do currículo como processo. Eu chamaria de um movimento, para ser fiel às nossas tradições. Eu trabalharia com a ideia de um movimento de reorientação curricular na perspectiva do que disse o professor Fernando ontem. O currículo não acaba, citando o professor Alípio no início. Depois, se o currículo não acaba, o processo de reorientação é permanente, os temas podem ser redefinidos, as abordagens podem ser redefinidas. Claro que não toda semana. Mas a reunião semanal vai nos dando elementos para pensar isso. E as estratégias pedagógicas, professor. Porque eu daqui, olha, qualquer um aqui, qualquer um, pode sentar e fazer um currículo e fazer regulamentações para implantar uma mais educação. Só que isso serve para pouca coisa. Porque as pessoas pegam a regulamentação e vão com seus problemas, cada uma do jeito que é para suas casas e para suas salas. E se esses problemas não tiverem espaço de elaboração, nada muda. As pessoas ficam na sua solidão pedagógica lidando, e sendo chamadas ou de competentes ou de incompetentes, mas isso tanto faz. É muito importante que a gente saiba que a competência ou a incompetência, ela não se estabelece sozinha. Essa é uma das maiores violações éticas, na minha opinião, em relação à experiência de um professor. É acusá-lo de competente ou de incompetente como se ele pudesse carregar esse fardo, esse elogio nas costas sozinho. Isso não existe. Isso é uma violação ética. E premiá-lo por isso é uma violação ética ao quadrado, na minha opinião. Bom, então,
diria que currículo, movimento de reorientação curricular pautado pela perspectiva da inclusão, gestão pedagógica e um processo de formação que contribua para este enriquecimento cultural e para que o professor possa ter repertório, para dialogar com as perguntas que as crianças fazem, que não é só entender desenvolvimento. O professor de educação infantil tem que ter acesso à história, geografia, filosofia. Vai ter aula de história do Brasil? Não. Mas tem que saber o que estuda a história. Quais são os grandes problemas contemporâneos da história para trabalhar o problema do tempo? Tem que saber. Para trabalhar a questão do espaço? Tem que saber. Para pensar a pergunta? Tem que saber. Portanto, a formação não é só o brincar e a felicidade, né? Como muita gente fala por aí. A última coisa que eu queria levantar tem a ver com, então, tratar no documento essas 4 dimensões, avaliação processual. Avaliação processual significa registro para chegar na reunião pedagógica e pensar. O que nós vamos mudar? O que nós vamos fazer? Mas depende dessa ambiência global da escola também. Porque, às vezes, você convidar um menino para assumir a direção de um processo pedagógico e valorizar aquilo que ele sabe e não só o que ele erra, é mais importante do que 10 aulas de recuperação. Isso eu falo porque eu sou professora desde os 17 anos. Eu não estou falando aqui de teoria pedagógica. Eu estou falando de uma coisa chamada experiência. Eu sou professora. Acho que a única coisa que verdadeiramente eu sou é mãe, agora avó, com muita alegria, e professora. Então, eu digo a vocês o seguinte. Uma escola não pode montar sua proposta de avaliação apenas com base no erro. Eu vou repetir. Uma escola não pode montar sua proposta de avaliação apenas no erro. Ela tem que saber o que é potencial. Porque se ela não souber o que é potencial, ela não interfere naquilo que as pessoas podem fazer. Então eu não posso pegar uma avaliação final e falar assim, ele errou isso, 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 agora eu vou lá e ensino isso, 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 porque ele vai aprender isso, 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 e vai resultar naquilo, naquilo, naquilo. Nem bolo dá certo assim, que dirá a educação. Quando você está fazendo bolo, você faz a receita direitinho. Se você não estiver bem, pelo menos comigo é assim que funciona. O bolo não sai. O bolo encruado. Por que o bolo fica encruado? Porque as coisas não são lineares desse jeito. Aí você fala assim, Selma, mas pode acontecer da gente ter que trabalhar pontualmente determinados problemas da alfabetização num curso específico? Pode. Podemos ter que trabalhar aspectos pontuais da matemática com o professor, onde ele tem dificuldade? Pode. Podemos trabalhar? Pode. Agora, o movimento geral não exclusiviza isto. É isso que eu estou tentando dizer aqui. Trabalhar o pontual não pode significar não trabalhar o geral. Ter avaliação final não pode significar negar a avaliação processual. Sabe, no dia a dia é muito difícil fazer isso. Não, não é não. É tão difícil como fazer o resto. Aqui não tem nada fácil, nada. Nem aplicar avaliação e mandar imprimir as respostas para o cara decorar. Nem isso. Porque, a depender do processo dele, ele recusa decorar. Porque na vida real as coisas são assim, não tem receita. Você pode fazer a receita até a criança chegar na casa dela. A vida não funciona assim, portanto não vai funcionar. Ou seja, o que eu estou dizendo, é possível combinar a avaliação processual e a avaliação pontual para assegurar que a gente não tenha que reprovar. Nosso objetivo não é reprovar. Nosso objetivo é que as crianças aprendam. Assim, portanto, se no final a reprovação é um instrumento, nós não vamos, espero eu, que a gente precise usar dele. Nós queremos que as crianças aprendam, que elas sejam aprovadas porque elas sabem. Não porque elas foram aprovadas automaticamente. Se não foi inevitável a reprovação, vamos a ela, mas nós temos que fazer muita coisa antes de chegar nisso. Última coisa mesmo. Eu queria dar uma palavrinha sobre essa história da laicidade e da espiritualidade. Eu sei que isso vai ser tratado em outro momento, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. A escola, uma coisa é o território da devoção. Além de que laicidade é legal, que eu não preciso me estender porque é lei, mas eu queria entrar no mérito disso, chamando a atenção para a dimensão histórica e social de determinadas questões. Um território é o território da devoção, do qual a escola não se ocupa. A escola não pode
se ocupar da devoção das pessoas, nem religiosa e nem de nenhuma ordem. A escola não pode se ocupar das pessoas amam ou deixam de amar. A escola não pode se ocupar no sentido normativo daquilo que as pessoas sentem e creem. Mas a escola não pode ignorar que esta dimensão existe. Eu sou professora de história e tive que lidar a minha vida inteira com crianças chorando por causa da explicação bíblica da origem do homem. Mas, professora, você me faz chorar. Eu tive um aluno, nunca esqueci dele, muitos anos atrás, de quinta série. Ele falava assim, eu não sei o que fazer com você, professora, eu não sei, você não encaixa na minha vida. Eu nunca esqueci dele, era uma gracinha. Por que eu não encaixava na vida dele? Porque ele tinha uma explicação religiosa para a origem da vida arrumadinha. E quando eu falava que tinha uma outra explicação científica, ele dizia, mas isso não cabe, eu não sei o que fazer com a sua explicação. E o que eu disse para ele? Guarda. Guarda na sua cabecinha isso que eu falei. Porque não precisa jogar fora. Se você não quiser usar agora, porque você não consegue, guarda. Deixa essa explicação que eu fiz aí com você também. Não mate. Se você não quiser, não use. Mas deixa ela aí. Por quê? Recusar esse debate sobre a espiritualidade também é uma coisa complicada. Porque se você recusa, você sobrepõe. Nós não podemos discutir devoção, mas nós temos que saber que essa dimensão existe e, historicamente, situá-la também. As crianças se sentem muito mais livres quando elas descobrem que, além da Bíblia, existem o Alcorão, que existem outros livros religiosos. Elas ficam muito mais tranquilas quando elas sabem que outras pessoas têm outras religiões e que todas têm direito a ter as suas religiões e que todas têm a sua verdade. Elas ficam muito mais tranquilas quando você diz que o sentimento dela não é proibido, que ela tem o direito de sentir aquilo, assim como outras crianças sentem outras coisas, em outros momentos da vida, aqui em outras partes do mundo. E elas ficam muito mais tranquilas quando elas sabem que aquilo que elas estão brincando aqui, às vezes não é a brincadeira do colega dela na França, na Patagônia ou na China, mas que todas as crianças têm direito à sua brincadeira, e cada uma no seu tempo e cada uma no seu lugar. E com isso eu mostro para as crianças que mais importante do que valorizar só aquilo que eu sinto, penso, é a coisa da civilização humana. Que quando eu valorizo a civilização humana, eu estou valorizando eticamente algo muito importante, que é a vida humana. E que isso é mais importante que qualquer religião, que qualquer convicção e que qualquer opinião. Então, pessoal, estas coisas têm que ter lugar no debate do currículo. Tem que pensar como, mas tem que pensar. Elas podem ter lugar no debate da gestão pedagógica. E quem coordena, ou seja, os coordenadores pedagógicos, os supervisores, têm que ter um lugar destacado, que não é o lugar normativo, mas é o lugar analítico, de quem intervém no processo para ajudar o processo a desvelar. E ninguém pode se sentir julgado. Porque se numa discussão pedagógica a vida funcional do outro vem à baila no seu conjunto, acabou a discussão. Isso que eu estou falando é muito importante. A discussão funcional se trata em outro lugar. Ela não pode servir como espada de Damocles na garganta de ninguém para que o debate pedagógico aconteça. Senão não há opinião, senão não há liberdade. Eu vou repetir uma coisa que a gente discutiu outro dia aqui. Hierarquia existe na decisão, não no debate. Nós estamos fazendo um debate aqui, nós estamos nos ouvindo. A hierarquia vem depois. Eu estou aqui dando sugestões responsavelmente, mas eu sei que uma hora o professor Fernando pode dizer para mim, Selma, isso aqui não dá. A Fátima vai dizer para mim, isso aqui não dá. Ponto, porque a decisão é deles e eles respondem pelo cargo, não sou eu. Por isso que a coisa tem que ser tão responsável no debate pedagógico. Porque quem decide arca com o ônus de toda a trama institucional e social. Às vezes as pessoas falam assim, nós conversamos, aplique-se. Não, não é assim. Nós conversamos, ouçamos quem dirige para saber o que aplica e o que não aplica. No debate da escola, o supervisor e o dirigente têm esse papel. E ele pode ser muito generoso. Em que sentido? De acolher e pontuar o que dá e o que não dá. Onde as pessoas crescem, onde a gente age como adulto, quando a gente não é infantilizado.
é muito importante que essa dimensão da condição adulta do profissional, ela faça parte do exercício da construção. Ou seja, as pessoas não podem e não devem ser infantilizadas na construção do planejamento, da política, do currículo, da avaliação. E não ser infantilizado significa saber a sua esfera de ação, contribuir para as outras, mas saber que quem está em cima tem responsabilidades que às vezes o outro não tem de igual maneira. Eu só posso construir trabalho coletivo se o meu princípio não é aniquilar a posição do outro. Isso é difícil. Mas é fundamental. Esse é um conjunto de sugestões para que vocês pensem no planejamento, pensem a ação prática e possam, a partir dela, desenvolver essas 4 dimensões. Mais uma vez, e agora na presença do secretário, quero agradecer a confiança do convite, porque isso aqui é um trabalho de muita responsabilidade e confiança, como eu agradeci a equipe, agradeci o Fernando e agradeço você. É isso. Obrigada, gente.